Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, você que tem sua Bíblia, eu gostaria de convidá-lo a abrir em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, ou seja, a primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de João, e um pouquinho antes de Judas, e um pouquinho antes de Apocalipse. 1 Pedro capítulo 1, e nós vamos fazer essa leitura em nome daquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as crianças, irmãos, nós nos alegramos, e não tem como falar que não é uma herança nossa, não é? Nossa, que Deus nos dá. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar uma palavra nesta noite, sobre herança eterna, como obtê-la. Uma herança diferente. E aí eu gostaria de ler esse texto, 1 Pedro capítulo 1, do versículo 1 ao 9, vai estar aqui também na tradução NVI, nós vamos fazer essa leitura, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra significadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi até aí ou dá para continuar lendo aí? Eu vou pedir para mim, posso continuar lendo? Veja o versículo 10, é que eu pedi só até o 9 lá. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que o seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisa que até os anjos anseiam observar. Até aqui. E eu gostaria de nós nos atentarmos do versículo 1 ao 9, sobre a esperança eterna, como obter. A esperança não, a herança, perdão. Estou meio atrapalhado hoje aqui, irmão, o que está acontecendo? A herança eterna, como obtê-lo. E quando se fala herança, antes de falar da herança eterna, todos nós passamos por alguns tipos
de herança, ou recebemos algum tipo de herança, seja uma herança financeira, por exemplo. É muito comum, né, de famílias passarem para as suas próprias famílias, as gerações, a herança financeira e se levar a isso. Existe também mais alguns tipos de herança, por exemplo, a herança de comportamento. Então nós temos no nosso DNA algumas heranças que a gente ganha e recebe dos nossos antepassados. É por isso que é comum de nós nos assemelharmos em alguns tipos de comportamentos, tanto com o pai ou com a mãe, por exemplo. Então a gente sempre se parece um pouquinho com um deles, porque é uma herança genética que a gente recebe do comportamento humano. Isso está na nossa genética, por mais que cada um tenha a sua, mas é algo semelhante. Por isso que se usa aquela frase, fulano é igual ao pai dele, ou fulano é igual à mãe dela. Um exemplo. Aí sobre herança, nós podemos ver algumas coisas sobre o que isso tudo aborda e por que é tão importante, e por que Pedro escreve aqui. Talvez você vai falar, não tem nada a ver com herança. Tem tudo a ver quando nós entendermos o contexto que Pedro escreve aqui. Pedro já, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, já com a sua fé bem resolvida, ele já tinha passado aquela crise na sua fé, na sua espiritualidade, logo depois que Cristo morreu. Pedro teve uma pequena crise logo após a morte de Jesus, mas depois o Senhor lhe apareceu, o Senhor falou com ele, o Senhor ressuscitou. Então Pedro, ele foi renovado novamente. Então ele estava pregando, estava ministrando para várias cidades, várias pessoas, e aqui ele escreve para uma certa população que está ali logo nos versículos iniciais, onde é que ele diz que ele prega ali na Ásia, na província da Ásia, na Bitínia, na Galácia, na Capadócia. Ou seja, esses povos estavam passando por uma perseguição. As pessoas que moravam nessas províncias, nessas cidades, elas estavam sendo perseguidas por causa de Cristo, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então estava dispersando. Então Pedro escreve essa epístola, essa carta, e esses 9 versículos, o 10, ele vai trazer como uma injeção de ânimo para aquele povo, para eles continuarem adorando a Jesus, mesmo sendo perseguidos. Nessa época era o imperador Nero, conhecido imperador Nero de Roma, que cuidava dessas províncias, e ele odiava o cristianismo. Ele perseguia tudo que se dizia cristão, tudo aquele que se dizia ser amor a Cristo, amor à Bíblia. A Bíblia ainda era ele, estava sendo escrita, aquele que representava Jesus, que falava em nome de Jesus. Então para Nero era uma afronta. Segundo alguns historiadores, dizem que em tempo de Nero faltou cruz, de tantos que foram crucificados por causa do Evangelho. Jesus teve o início, nosso Senhor e Salvador, mas muitas pessoas foram crucificadas, inclusive o próprio Pedro, na sua morte ele foi crucificado, e quando foram crucificar ele disse assim, olha, não me crucificam da maneira como o meu Senhor foi crucificado, porque eu não sou digno de ser comparado a ele, então me crucificam de ponta cabeça. E assim foi, Pedro também foi crucificado de ponta cabeça. E esse imperador perseguia todo o que se dizia ser amantes a Jesus Cristo. Entregue sua vida a Jesus. É quando a gente vai falar alguma coisa sobre herança, e quando Pedro traz essa instrução, essa injeção de ânimo, essas palavras de conforto, então vai fazer nós refletir agora nos nossos dias atuais. Porque se nós queremos ser cristãos verdadeiros, cristãos bíblicos, nós seremos perseguidos, irmãos. Se você não está conseguindo olhar uma perseguição ainda, você precisa voltar a ler a Bíblia. Esse povo aqui naquela época era perseguido por esse imperador. Mas veja,
com essa palavra de Pedro e para este povo, por mais que estavam dispersos, uns para lá, uns para cá, uns para outro lado, uns para um outro lugar, mesmo eles estando dispersos uns dos outros, que é onde que hoje nós precisamos estar juntos para estar animados, naquele tempo eles tinham que fazer o contrário, porque eles eram obrigados, porque eram perseguidos, não poderiam se ajuntar, não poderiam fechar um lugar, alugar um lugar, comprar um lugar e colocar todo mundo dentro e dizer assim, vamos adorar a Deus neste lugar. Eles não podiam fazer isso, porque a perseguição era ferrenha. Mas quanto mais eles eram perseguidos, mais fortes eles ficavam. Quanto mais eles eram perseguidos, mais fortes eles ficavam. Ou seja, quanto mais tribulações eles estavam, mais eles cresciam na fé, mais eles dependiam de Deus, mais eles amavam o Senhor, mais eles confiavam no Senhor Jesus Cristo. E nós vamos aprender algumas lições com esse texto nesta noite. Porque, queridos, um exemplo que é muito claro deste povo, dessas províncias, desses lugares aqui, esses irmãos, esses cristãos aqui, eles vão nos ensinar que a recompensa de Deus é incomparável. Eles não valorizavam a perseguição da época, e sim, eles valorizavam a graça do Senhor Jesus Cristo na vida deles, em meio à perseguição, em meio à tribulação. E por isso eu gostaria de separar em 3 pontos, eu gosto de falar em pontos. E se eu fosse dar um tema nessa palavra para nós, nessa noite, eu diria que viver a Cristo é a abundante misericórdia de Deus em nossas vidas. Viver a Cristo é a abundante misericórdia de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, é sobre essa misericórdia de Deus. Viver a Cristo é abundante misericórdia de Deus. Eu gostaria de que você acompanhasse aí no versículo 3, o que o apóstolo Pedro escreve naquele tempo. Ele diz assim, lá em negrito, ainda antes, o versículo 3 diz assim: louvor a Deus para uma esperança viva. Versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Viver a Cristo é a abundante misericórdia de Deus. É nós conseguirmos entender, mensurar na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus, que esse versículo é uma promessa de Deus, e que ela continua cumprindo-se hoje ainda. Não é porque foi escrita há muitos anos atrás que já se passou. Por quê? Porque, irmão, se você não sente a misericórdia de Deus sobre sua vida, precisamos rever o nosso cristianismo. Porque tem muitas coisas na nossa vida que é só pela misericórdia, ou não é, irmãos? Tem coisas que é só pela misericórdia. Isso é uma promessa de Deus. E quando nós sentimos, ou seja, vivemos essas misericórdias de Deus, é quando nós vivemos elas. Eu sinto essa misericórdia de Deus tocando na minha vida, tocando no meu ser, lá onde eu estou inserido, seja na minha casa, seja lá onde é que eu estou inserido no trabalho, aonde estou passando pela circunstância, talvez passando pela provação, talvez passando pela perseguição, talvez passando pelo mal falado, talvez passando por circunstâncias que nós não conseguimos controlar humanamente, dominar, mas nós sentimos a graça de Deus, ou seja, a misericórdia de Deus. É aqueles momentos, queridos, que ninguém consegue te compreender, mas o Senhor, Ele acalenta o seu coração, Ele acalenta a sua alma, e a sua alma é refrigerada, você sente paz em espírito. Paz de espírito. E isso acontece quando nós vivemos essas misericórdias de Deus, e só conseguimos viver as misericórdias de Deus através do Espírito Santo de Deus na ação na nossa pessoa.
Que momento, pastor? No momento que eu digo verdadeiramente de coração, de alma e de mente: Jesus, tu és o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Tu és o meu Senhor. Aí o Espírito Santo habita dentro de você. Sem Ele você não consegue sentir as misericórdias de Deus. Sem Ele nós não conseguimos sentir a ação, o agir, a sentir a presença de Deus. Algumas evidências de um Espírito estar agindo na nossa vida é a forma de como eu penso, de como eu lido, de como eu faço, da segurança, da posição, do que falar, do que pensar, de como agir. A ação do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele dá sentido para a nossa vida, dá uma realidade, ele mostra o norte, ele mostra o sentido de por que nós vivemos, de por que nós agimos, as nossas vidas, a forma que nós estamos andando, ou seja, as misericórdias de Deus, ela é viva, ela não é uma coisa morta, não é uma palavra. Eu consigo viver as misericórdias de Deus, porque eu sinto Deus me carregando quando eu não consigo caminhar. Eu sinto o poder de Deus na minha vida, quando eu não tenho força para lidar, e o Senhor consegue tocar em mim. Viver a Cristo é abundante misericórdia de Deus. Então ela é viva, o Espírito Santo de Deus, ela nos dá esperança. Veja ali na parte B, ou seja, da metade do versículo 3 em diante, ele diz ali, ó: e ele nos regenerou para uma esperança viva. A nossa esperança precisa ser viva. O que é viva? Ela é real. Eu creio, ela acontece. Não é apenas de boca para fora. O profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 7, vai dizer assim: feliz o homem que confia no Senhor, cuja esperança está depositada no Senhor. Vou repetir. Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Feliz o homem. Quando fala homem, é humanidade, tá, irmãos? É homem, a mulher, todo ser humano. Feliz o homem que confia no Senhor, cuja esperança está depositada no Senhor. Como está a tua esperança? Como que está a minha esperança? Em que ou no que nós temos depositado a nossa esperança? Em quem? No que? Por quê? Muitas vezes nós depositamos a nossa esperança em coisas, em objetos, em pessoas humanas que são falhas. Nós muitas vezes depositamos ou confiamos nossa esperança em algo que é falho, em algo que é mortal, em algo que é destrutível, em algo que não pode permanecer para sempre. Nós podemos colocar a nossa esperança no nosso intelecto. Nós podemos colocar nossa esperança na nossa parte emocional, na nossa parte mental, na nossa parte de conhecimento. Nós podemos colocar nossa esperança em uma aquisição financeira. Nós podemos colocar esperança em tantas coisas. Mas ainda assim não haverá uma esperança viva. Não estou dizendo que você não pode ter isso na sua vida. Isso aí a gente vive com isso, tudo que a gente fala. Mas a minha esperança, ela precisa estar no Senhor. A minha esperança precisa estar no Senhor. Porque presente é Deus que nos dá. Um presente que Deus nos dá é a herança do Senhor. E essa herança jamais acaba. Ela não termina. Ela é para sempre. Ela é para sempre. Se a sua esperança estiver no Senhor Jesus Cristo, ela é viva, e essa esperança nunca acaba, independente do que você enfrenta, independente a perseguição que você possa passar ou enfrentar, o problema que você possa estar enfrentando hoje, mas se a tua esperança estiver no Senhor, ela nunca acaba. Ela nunca acaba. Segundo lugar,
viver a Cristo. É a abundante misericórdia de Deus, porque o poder de Deus, ela está em nossas vidas. Há poder de Deus, queridos. Se você já se rendeu a Jesus, se você não se rendeu a Jesus, hoje é mais uma oportunidade de se render a Ele, porque nós nos rendemos a Jesus. Então o poder de Deus, ela está sobre as nossas vidas, o poder do Senhor. Veja lá no versículo 5, acompanhe comigo, no mesmo texto. Diz assim: que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Vou ler de novo. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, preste a ser revelada no último tempo. Há poder de Deus na sua vida, irmãos. Há poder de Deus nesta noite, neste lugar. Você precisa entender isso, precisa crer nessa graça do Senhor Jesus Cristo, nessa misericórdia de Deus, que há poder de Deus sobre você. E você é o único que pode rejeitar esse poder de Deus na sua vida. Você é o único que pode dizer assim: eu não quero isso para mim. Porque nós passamos por várias provações, e é verdade, seja cristão ou não, seja muito tempo de caminhada com Cristo ou não, seja um iniciante na fé, seja alguém que já anda há muitos anos na fé, a gente sempre vai passar por provações. Mas a palavra já diz tudo: passar. Você não vai ficar, irmão. Você acredita nisso? Tem gente que decide querer ficar na provação. Por quê? Porque não confia no Senhor, porque a sua esperança não é viva, porque não acredita nas misericórdias de Deus, porque não confia o seu coração ao Senhor, porque não se rende a Ele, não sente o poder do Senhor. Mas o poder de Deus em nossas vidas, o próprio versículo, Pedro está dizendo para aquele povo: vocês estão passando perseguição, vocês estão sendo provados, mas há o poder de Deus onde vocês estão. Ou seja, neste momento, é claro que vocês gostariam de estar todos juntos, mas vocês não estão. Mas o poder de Deus está com vocês aonde vocês estão, porque vocês têm fé no Senhor Jesus Cristo. Irmão, você não tem o poder de Deus só na igreja, no domingo. Você tem o poder de Deus lá na sua casa. Mas não é no objeto, é em você. Você tem o poder de Deus lá quando você estiver no seu trabalho. Se você tiver um coração rendido a Cristo, vivendo a abundância da misericórdia de Deus, há poder de Deus sobre a sua vida. E é Ele que dá sabedoria, é Ele que te dá discernimento, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que te ajuda a vencer aqueles obstáculos que você humanamente não consegue sozinho. É Ele que te pega pelo braço e te levanta. É o poder de Deus. Sem o poder de Deus, irmãos, na nossa vida nós não somos nada. O poder de Deus, então, Ele fala, Ele nos leva. E o poder de Deus também, quando você estiver passando pela provação, como aquele povo, aquelas províncias estavam passando, aqueles povoados estavam passando, eles estavam passando pelas provações, pelas perseguições, pelos medos, pelas angústias, mas eles tinham a certeza que eles estavam passando isso, mas o poder de Deus estava com eles, estava sobre eles. É isso que nós precisamos entender, irmãos, viver as misericórdias de Deus, passando as provações, passando as dificuldades, mas sabendo que o poder de Deus está sobre a minha cabeça, está sobre a minha vida, está sobre a minha família, está sobre aonde eu estiver, desde que meu coração esteja reto com o Senhor Jesus Cristo. E nada acontece por acaso, queridos. Deus tem sempre
o seu propósito para as nossas vidas. O propósito não é um ser humano que faz para o outro. E muitas vezes eu não vou saber o propósito da minha esposa, porque é Deus que dá o propósito para ela, e é Deus que dá o propósito da minha vida para mim. É Deus que dá o propósito para a sua vida. Mas aí se nós perguntarmos, qual que é o propósito da sua vida? E se ainda você não descobriu o seu propósito da sua vida, então você precisa mergulhar nas Escrituras. Você precisa se apaixonar pelo Evangelho, se apaixonar pela Bíblia. Porque a Bíblia é reveladora, é revelação da palavra de Deus. Não existe pessoa sem propósito. Ninguém veio ao mundo de qualquer maneira. Ou seja, não é porque a Jéssica nasceu e aí Deus olhou para Jéssica. Poxa, Jéssica nasceu e agora? O que eu vou fazer com ela? Não, a Bíblia é muito clara que o Senhor já planejou a vida da Jéssica. Ninguém vem a esse mundo, independente da circunstância, talvez alguma circunstância até traumática, mesmo que foi de uma forma dolorida, sofrida, mas há um propósito de Deus na vida desse ser humano. E não é porque nós passamos provações, irmãos, não é porque você passa alguns desafios na sua vida, não é porque às vezes você precisa lutar contra algumas coisas, que o amor de Deus não está sobre você, que o poder de Deus não está sobre você, é porque nós vamos passar pelas provações. Mas a grande coisa é que nem o Salmo 23, quando Davi diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, o Senhor vai estar comigo. Sabe, queridos, nas provações, a gente precisa aprender alguma coisa que é difícil. Dai graças. Paulo vai escrever aos Colossenses, vai escrever a outras igrejas ali do Novo Testamento, em tudo dai graças, ou seja, até mesmo na provação. Porque às vezes a provação, ela faz a gente pensar em algumas coisas que a gente não estava pensando. Às vezes alguma circunstância vai nos ensinar de alguma maneira que até então a gente não tinha enxergado ainda. O Senhor está nas provações por nós. Ele não é tentado em nada, mas o poder dele está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então não há aprovação maior que Deus. Não há circunstâncias maior que Deus. Não há tribulação maior que Deus. Deus é soberano e poderoso. Você crê nisso, irmãos? Não importa se é no trabalho, se é na escola, se é na igreja, se é na vida particular, na sua vida rotineira. Nós precisamos entender isso. Através das lutas e dificuldades nós crescemos. Se você ler lá João, se não me falha a memória agora, é capítulo 15, quando ele fala lá sobre a videira verdadeira. Não sei se é capítulo 10, capítulo 15, agora escapou. Mas que é 15, obrigado irmão, ó irmão da imersão aí, por isso que ajuda a gente. Quando a árvore precisa ser podada, para dar crescimento, ou seja, para dar um fruto, ela precisa ser podada, e às vezes a gente não quer ser podado. Porque algumas podas às vezes dói. Algumas coisas às vezes a gente não gosta, porque no momento traz um pouco de desconforto, dificuldade, às vezes é tristeza humana. Mas ao passar do tempo, quando começa a florescer, quando começa a crescer, você vai ver como foi importante na sua vida. Queridos, o Senhor, muito se diz, o Senhor é com você, mas eu gostaria de mudar essa frase, eu gostaria de pensar assim, que nós precisamos ser com o Senhor, porque Ele é Deus, é nós que precisamos dEle, não é Ele que precisa da gente, é ou não é verdade, irmãos? Então nós precisamos estar com Deus, irmãos, nós precisamos decidir por Deus.
Deus, nós precisamos viver por Deus, nós precisamos crer nele, confiar nele. Ele está conosco. A sua promessa lá quando Jesus vai subir aos céus, Mateus 28, capítulo 28, lá nos últimos versículos de 18 a 20, ele diz assim: estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele fala aos discípulos: estarei convosco, porque eram os discípulos dele que estavam vivendo por ele, já estavam sendo perseguidos por causa do seu nome. Mas Jesus diz para ele: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, enquanto que vocês estiverem aqui nessa terra sendo perseguidos, eu estarei com vocês. Por isso que vivemos, queridos, e passamos por algumas lutas e dificuldades. Mas entenda que nós precisamos passar por isso. Talvez você esteja passando por uma provação nesses dias. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade. Talvez esteja passando por algum momento difícil na sua vida. Não se esqueça que a sua esperança precisa estar no Senhor. Não se esqueça que se você se rendeu a Ele, há poder de Deus sobre a sua vida. Confie nele. Continue lutando. Continue andando. Continue vivendo. Continue crescendo. Continue amando o Senhor. Continue amando as Escrituras, o Evangelho. E em terceiro e último lugar, viver a Cristo e a abundante misericórdia de Deus é o poder de Deus para viver e vencer. Viver e vencer. Versículo 7 e 8. Acompanhe comigo, por gentileza. Versículo 7 e 8, a 8. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Queridos, para nós vivermos e vencermos, a palavra de Deus vai dizer assim, quando nós nos rendemos a Ele: recebei o Espírito Santo de Deus e serei minhas testemunhas. É a própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando recebemos o Espírito Santo, é tudo diferente, irmãos. Quando nós recebemos o Espírito Santo, eis que as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E aqui eu preciso abrir uns parênteses. Quando nós ouvimos essa frase, ou esse pensamento, ou essa maneira, que as coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas, não está falando da nossa responsabilidade, do que a gente era antes, e que talvez agora a gente ainda vai ter que responder por elas. Está falando do velho homem, ou da velha pessoa, ou quando nós nos rendemos a Cristo, então nós nos tornamos uma nova criatura, porque o que antes eu fazia e não agradava a Deus, agora eu não faço mais. Antes eu mentia, agora não minto mais. Antes eu roubava, agora não roubo mais. Antes eu maltratava, agora não maltrato mais. Antes eu brigava, agora não brigo mais. Antes eu gostava de tomar, agora eu não tomo mais, porque isso prejudica minha saúde e a minha vida. Antes eu pensava mal, falava mal do outro, agora eu não falo mais. Eis que as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Talvez muitas coisas, quando é do passado, muitas pessoas, isso faz parte de uma provação, as pessoas vão olhar para o seu passado e vão falar assim: ah, mas você era assim, agora você quer ser santinho, santinha. É uma provação, porque por mais que o passado ficou para trás, ele não se apaga. Mas o que eu preciso fazer é olhar para esse passado e dizer: é verdade, eu era assim mesmo, mas eu fui regenerado pelo Senhor.
Hoje eu sou uma nova criatura. E se tem responsabilidades para eu cumprir ainda do que eu deixei lá, vou cumprir, porque agora eu sou uma nova criatura. Você é uma nova criatura, irmãos. Você vive a abundante misericórdia e o poder de Deus. Você sente o poder de Deus agindo em você nos teus dias. Quando a Bíblia diz as coisas cooperam para o bem daqueles que amem a Deus, segundo o seu propósito. O versículo não termina aí. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém, segundo o seu propósito. Não adianta eu fazer tudo errado e achar que está tudo certo. Não adianta eu viver de qualquer jeito e achar que está tudo certo. Não adianta eu andar de mão dada com o pecado e achar que está tudo certo. Não adianta eu achar que eu posso estar com o pé no mundo e dizer, não, no domingo eu sou de Deus. Não, irmão. Eis que as coisas passadas já foram, mas se fizeram novas e precisa continuar sendo novas. Novas. Sim, Deus tem um propósito para a sua vida. Se talvez ainda você não encontrou, é uma oportunidade dessa noite. Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor. O Senhor revela o seu propósito para a minha vida. Para que o seu poder esteja sobre mim. Qual é o seu propósito? O que você tem feito com o seu propósito na sua vida? Muitas pessoas já souberam sobre o seu propósito, mas decidiram viver outra coisa. Essa noite talvez é a oportunidade de nós voltarmos ao nosso propósito. Sabe por quê, irmãos? É como Josué diz: medita na palavra de dia e de noite. Ou seja, tenha as coisas de Deus na sua mente. Não apenas leia as escrituras, estude ela. Não seja um manual de receita que quando você está doente, você vai correr lá para a Bíblia. Ou quando vem um temporal, vai abrir o Salmo 119 e vai deixar lá com a Bíblia aberta. Não, irmãos. O Senhor não age só na sua dificuldade. Ele é poderoso. Mas nós temos que nos render a Ele. E nós temos que viver a Ele. E nós precisamos entender isso. E para encerrar, Romanos 10, 15, o mesmo Paulo escreve assim. Aqui foi Pedro que escreveu, mas Paulo, que era companheiro de Pedro de ministério: quão formosos são os pés que anunciam coisas boas. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou ministro de louvor, eu não sou líder de célula, de GC, eu não faço abertura de culto, eu não dou aula na salinha, eu não faço imersão. Não importa, irmãos, não é quem ministra ou quem pega um microfone, mas é aquele que vive as boas notícias do Evangelho. Queridos, uma pessoa que vive as boas notícias do Evangelho, quando você chegar até ela, e aí como é que está? Está tudo 10, está tudo bem. Mesmo que às vezes não esteja tudo bem, isso não significa que ela esteja mentindo, mas a esperança dela está viva. Aquela pessoa que sempre está com alguma coisa, com alguma dificuldade, hoje está assim, hoje está assado, dói isso, dói aquilo, é porque essa pessoa não quer viver realmente as boas notícias do Evangelho, irmão. Pelo amor de Deus, nós não podemos ser medíocres com a palavra de Deus. Sabe, não é porque uma provação está passando pela minha vida que agora tudo está caindo. Não, está indo e eu estou indo, porque há poder de Deus sobre a minha vida. Oh, meu Deus do céu. Queridos, anuncie vocês coisas boas, mas permita que essas coisas boas, que é o Evangelho, que é a Bíblia, a Sagrada Escritura, o Espírito Santo, Ele anuncia ao seu coração nessa noite. E há uma coisa boa que eu quero declarar nesta noite: que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador
deixa o mundo. Agora, se eu quero que seja da minha vida, isso depende de mim. Talvez você precise entender o seu propósito. Talvez você precise entender ou voltar ao seu propósito. Talvez a gente se perdeu para o caminho. Mas a palavra do Senhor também é repreensão, quando nos chama novamente para o eixo. Essa palavra é para mim. Irmãos, pensem que essa palavra não é só para vocês, pega toda a gente. Eu creio que a abundante misericórdia de Deus e poder de Deus nesta noite. Eu acredito sim em dias melhores. E eu quero continuar anunciando coisas boas. E eu quero ouvir coisas boas para mim, porque eu preciso caminhar no Evangelho. Preciso crescer. Não posso parar. Não posso estagnar. As provações, elas são para ser passadas. As provas são para ser vencidas. Obstáculos são para ser saltados. A carreira é para ser percorrida, porque há uma linha de chegada, há uma salvação. A Bíblia, Pedro vai dizer que Ele, a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o poder dele estará conosco até o dia que Ele virá. Ou seja, é a salvação. A salvação não é porque eu me rendi a Jesus, eu estou salvo. Não creia dessa maneira, porque você vai se dar mal. Nós precisamos estar com nossa fé viva, com a nossa esperança vivificada, crendo no Deus poderoso, se sujeitando não ao homem, mas à palavra de Deus no meu coração, na minha mente, nos meus dias, para que quando vier, eu estarei com Ele para sempre na eternidade. Seja provação, seja turbulência, seja obstáculo, não importa, o Senhor é maior e Ele é maior sobre a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos louvar em nome de Jesus, nós vamos cantar e depois nós vamos orar. Você se ficasse de pé, irmãos, em nome de Jesus. E não esqueça, a abundância e misericórdia de Deus sobre a sua vida nessa noite. Adore a Ele, adore a Ele, querido. Meu orgulho me tirou do jardim. Adore a Ele aí no seu lugar. Tua humildade colocou um jardim em mim. Sim, Senhor. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Deseje isso. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. É de graça, irmãos. Eu quero conhecer Deseje isso. Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Deseje conhecer o Senhor Jesus Cristo mais e mais. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Faça desse louvor a sua vida. Adore a Ele, adore a Ele.
deseje conhecê-lo. Sim, Senhor, nós queremos te conhecer mais e mais, Jesus. Sim, Jesus, nós queremos conhecer-te mais e mais. Quanto mais nós desejamos te conhecer, mais próximo do teu reino nós estamos. Senhor, nós te adoramos. Nós queremos, Senhor Deus, cada vez mais a sua revelação sobre a nossa vida. Quanto mais nós te conhecemos, mais o Senhor fala sobre nós. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais o Senhor revela o nosso próprio coração. Senhor, nós desejamos te conhecer mais, crescer mais. Sim, Senhor. Senhor, não tem provação maior que o Senhor, não tem angústia maior que o Senhor, não há dor maior que o Senhor. O Senhor é soberano. Senhor, nós declaramos soberano sobre as nossas vidas, onde nós estivermos inseridos. Aleluia. Sinta as misericórdias de Deus. Sinta as misericórdias de Deus na sua vida. Sinta o poder de Deus sendo derramado sobre você. Permita essa ação do Espírito Santo. Permita que esse leão aí dentro de você, ele saia para fora e ruja, porque é a presença do Senhor dentro de você. É o Espírito Santo te mostrando, te dizendo, te falando, te orientando, te dando discernimento, te dando conhecimento, te dando vida, esperança. Sim, e tendo a centralidade de Jesus Cristo no seu coração. É o Senhor Jesus Cristo, é o único que pode fazer algo por nós. É somente nele que nós podemos viver e vencer. É somente por Jesus, é só por meio dele, é só por meio dele. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela sua palavra, nós agradecemos pelo Evangelho. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelos teus filhos, pelos ministros do Evangelho, como o texto lido nesta noite do apóstolo Pedro, que em um momento de dificuldade para um povo, para alguns povos, algumas pessoas em algumas cidades ou províncias estavam passando por provação, o Senhor levantou o apóstolo Pedro para levar uma palavra de conforto, uma palavra de convicção, de certeza, que o Senhor não abandona os seus. Não é porque tem uma provação, não é porque tem uma circunstância, não é porque tem alguma coisa que está difícil de nós lidarmos, que o Senhor não é presente, que o Senhor não é real. Bem pelo contrário, mas a grande diferença está quando nós sentimos a tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Senhor Deus, nesta noite
A partir desta noite nós queremos sentir o teu poder sendo derramado sobre as nossas vidas. A partir do momento que nós abrimos o nosso coração, a partir do momento que nós dizemos: Senhor Jesus Cristo, Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Espírito Santo, habita dentro de mim. Senhor Deus, faz a varredura, faz a limpeza, tira toda a incredulidade. Senhor Deus, tira toda a nossa vida pecaminosa, pensamentos malfeitores. Senhor Jesus, nos renova, Senhor, e com isso nós declaramos que nós queremos conhecer o Senhor cada vez mais. Senhor Deus, que não seja apenas mais um culto, não seja apenas mais uma palavra, mais um louvor, mais um horário, mas seja o teu poder, Senhor Deus, sendo executado dentro de nós. E quando nós saímos deste ambiente, um ambiente que é a tua casa, casa de adoração, casa de oração, Senhor Deus, que o teu poder esteja demandando sobre o povo. Quando nós chegarmos em nossos lares, em nossas casas, nós continuamos tendo essa convicção, sentindo as tuas misericórdias, sentindo a tua proteção, sentindo o teu poder, Senhor, e vivendo com a esperança viva e eficaz, porque o Senhor é maravilhoso. É dessa maneira que nós oramos, com gratidão em nosso coração, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus.